Amém. Tá bom. Eu fiquei sabendo que está sendo gravada a chamada aqui. Amém. Vamos lá, gente. Pessoal, meditando aqui em alguns textos, queria que você abrisse aí em Lucas 21. Lucas 21, verso 34. Lucas 21, 34. E vamos ler o 34, 35, 36. O nosso compromisso, né, irmãos? Vai abrindo aí. Esses dias eu tenho meditado muito no Senhor sobre ser igreja, sobre o nosso alvo. Eu estava conversando com o pastor Jonatas ontem. Ele fez uma cirurgia. Ele fez a cirurgia em 2 hérnias, né? Vai estar estacionado por vários dias agora. Só assim para Deus parar ele, né? E vai ficar quieto agora por um tempo. E eu fui na casa dele ontem. E o sentimento é tão mútuo. O sentimento é tão mútuo. É tão impressionante como o Espírito Santo vai plantando coisas em nós, derramando sobre a igreja. E ele falou para mim assim: Walter, nós temos que ter só 2 assuntos nas nossas mesas, nas nossas rodas. 2 assuntos: presença de Jesus, presença de Deus e ganhar almas. E como isso testifica no meu espírito, e eu acredito que testifica também no seu, porque a igreja não precisa se preocupar com mais nada. Manter a presença, manter esse foco e permanecendo na presença, eu também vou ter esse sentimento de ir atrás das almas, de amar o que ele ama, pensar como ele pensa. Toda a nossa vida vai girar em torno disso. Foi o que eu ministrei lá em Tucuruí, é o que eu tenho ministrado sobre todos os lugares. Manter essa presença vai nos fazer ser livres das distrações, ser livres de outras tantas coisas que vêm sobre nós. E o diabo, ele não para de vir sobre nós com outras distrações. E se eu não focar, irmãos, se eu não focar, eu vou perder esse algo, eu vou perder esse estado de realidade e vou entrar num lugar onde eu até anotei nesse texto que você está com ele aberto aí, 3 pontos que eu não sei se é porque eu estou ministrando tanto essas palavras. Semana passada acho que eu não falei sobre esse texto, retrasada, quer dizer. Eu falei, alguém podia ali, você que será que você tem face aí? Eu não falei sobre esse texto semana retrasada, né? Porque semana passada nós não tivemos, porque eu estava em viagem. Falou não, pastor, não lembro que você falou. Sobre esse não. Sobre esse não. Então, esse texto de Lucas, eu vou até abrir na minha Bíblia de papel aqui. Outra coisa que eu tenho transicionado, eu tenho feito 2 coisas. Uma campainha bateu aí. Eu tenho feito 2 coisas. Voltado para isso aqui, ó. Pastor, isso é simples demais. Você voltou para quê? Ó, eu voltei para a essência da adoração. Aqui, ó, Bíblia de papel, irmãos. Ó, não é pecado ler no telefone, não tem nada a ver. Ler no telefone, ler no tablet, não é pecado, não. Mas deixa eu te falar, vai pro papel, irmãos. Volta para a essência, sabe? Ó, estão falando que vai ter um apagão brabo aí da internet. Aí vai, não tem mais internet, não tem mais energia. Então, será que eu fui abaixo aqui? Então, tá me ouvindo? É porque o bloco ficou paralisado aqui para mim. Estão falando aí que vai ter um apagão até o final desse ano vai ter um apagão de internet e de energia por conta daquelas tempestades solares que já teve uma vez. Estão dizendo que vai ter, possivelmente vai ter um apagão desses, tanto de energia como de internet. E aí, se você tiver viciado só no telefone e tiver a biblinha de papel, a gente acaba que perece. Outra coisa, 90% das minhas anotações estão na internet, vê se pode. Estão no Drive, estão no meu Notes. E aí, já pensou perder tanta anotação, né? Tão ruim seria. Mas,
Eu terminei um voto de 90 dias lendo o Antigo Testamento. E eu li o Antigo Testamento todinho, meditando e tal, só que eu não fiz anotação. Fazia algumas anotações esporádicas pelo telefone. Agora, quando terminou esse voto, eu comecei outro. Aí eu não fiz voto. Eu estou me policiando, por quê? Porque o judeu, ele tem tanta lei, ele tem 10 mandamentos, só que ele fez 603 mandamentos em cima de 10 mandamentos. Por quê? Porque a lei significa o seguinte: quanto mais caída eu estou, mais lei, mais regras eu preciso viver. Se eu preciso fazer um voto, é porque eu sou muito caído. Para mim ler, eu preciso fazer um voto, é porque eu sou muito caído. Eu sou uma pessoa irresponsável a tal ponto que eu preciso fazer um voto, que eu preciso fazer um grande compromisso na minha cabeça, porque eu não consigo fazer simplesmente acordar e ter disciplina para ler, ou ter disciplina para escrever. Então anota essa frase: quanto mais regras, significa que mais caída eu estou. Sabendo disso, sabendo que quanto mais regras eu preciso impor para mim, uma sociedade com muitas regras é para mostrar o quanto caído nós somos. Então, assim, eu fiz um voto de 90 dias, sendo que todos os dias eu tinha que orar 1 hora, ler 11 capítulos mais ou menos, porque o Antigo Testamento dá para ler ele em 90 dias, tem que ser uns 11 capítulos. Isso significa o quanto nós estamos caídos. Mas, terminando esse voto, eu não fiz voto nenhum, mas eu me comprometi em ler o Novo Testamento outra vez. Pastor, Oi. você poderia repetir a frase, hein? Quanto mais voto, mais regras temos, mais regras. significa que quanto Quanto mais regras. significa quanto mais caídos nós somos, mais caídos nós somos. Eu não sei se fez sentido para você a frase, mas depois nós podemos até discutir sobre ela. Quanto mais regra, quanto mais lei sobre nós, mais caído nós somos. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Se eu permaneço debaixo de lei, ou seja, de regras, significa que a graça, eu não tenho usado da graça. Eu não tenho usado da graça. A graça não é lei. A graça é um estado interno de consciência que me tira dessa regra e que me faz fazer por naturalidade, não por obrigatoriedade. Isso é muito forte, ainda bem que está sendo gravado. Porque isso me mostra o meu estado de consciência. Se eu faço por regra, significa que eu não uso a graça. Se eu uso a regra, eu não uso a graça. Se eu uso a graça, eu não estou debaixo da regra, que é a mesma coisa de lei. Então, agora, nesse tempo, eu não me coloquei debaixo de um voto, que é uma regra, que é uma lei. Estou me testando, me provando a ponto de fazer todas as coisas sem estar debaixo de uma regra. Os 90 dias, segundo a psicologia, segundo a ciência, segundo a neurociência, 21 dias é o início de uma construção de um hábito. 21 dias é o início de uma construção de um hábito. 90 dias, segundo a psicologia, a neurociência aí, diz que 90 dias é para a consolidação de um hábito. Então, tomara que eu consolidei um hábito. Eu estou dando o meu exemplo para mostrar para vocês isso. Então, quer dizer que eu agora acordo, eu continuo acordando não por regra, mas agora por graça. Se eu permanecer nessa regra, significa que eu sou sei lá, um carniça, vamos dizer assim, né? Porque eu não posso continuar debaixo dessa regra. Igual, nós acordamos com o despertador.
uma regra. Por quê? Porque eu sou incapaz de respeitar o meu organismo, que ele te desperta. Se você todos os dias acorda às 6 horas da manhã, exemplo, o seu organismo, ele vai despertar. Só que você é tão indisciplinado que você vai querer continuar dormindo para burlar o seu organismo. Sendo assim, você tem que ter um megafone que vai lá e grita no seu ouvido porque você é indisciplinado. E aí você tendo essa indisciplina instalada no seu corpo, você não acorda. Você não respeita o natural e você tem que ir para a regra, para a lei, né? Vou dar um exemplo. Por que existe o semáforo? Por que existe o semáforo? Porque nós não respeitamos uns aos outros. Tem que ter colocado uma regra, porque a gente não respeita. Nós somos incapazes de parar, olhar de um lado para o outro, respeitar aquela lei da reciprocidade. Você já viu no trânsito? Onde tem duas faixas assim que vão se encontrar. Aí, o certo era eu deixar um passar e eu ir atrás do outro. E o trânsito ia fluir. Isso acontece na prática? Não. Eu não quero deixar ninguém passar, por isso vai dar trânsito. Por isso tem que ter ali uma lei de trânsito para fazer com que um pare e outro siga. Por conta que nós somos caídos. Quanto mais regras se estabelece sobre a humanidade, significa que essa humanidade está caída. Então, eu me policiei em agora não apenas ler, mas também fazer anotações escritas. Acho que não vai dar para ver. Se eu colocar meu rosto aqui, vai dar para ver. Ou não. Mas pronto, deu para ver que eu estou fazendo anotação, né? À mão. Por que eu estou fazendo anotação à mão? O digitado, irmãos, não... O seu organismo, a sua mente não absorve como a escrita cursiva. Já é comprovado já que o que você digita, você não tem esforço mental como a escrita cursiva. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo 3 capítulos por dia e eu estou me obrigando, de forma natural, a tirar alguma coisa dos capítulos, cada capítulo. Então, eu estou fazendo isso. Então, eu estou fazendo um devocional, daqui um dia vai sair aí meu livro. Ó, vai sair, né? Não tenho manhãs com Spurgeon, manhãs não sei o quê, devocional com não sei quem, tarará, tarará. Daqui um dia vai ser devocional com o pastor Walter. Vai ser legal, né, Priscila? Manhã com o Walter Júnior, o Gabriel escreveu ali. Exatamente. Manhãs com o Walter Júnior, capítulo por capítulo. Eu estou fazendo aqui, ó. Então, assim, olha só o que saiu do capítulo 2. Você está com Mateus. Aí eu vou te arrancar do Lucas 21, né? Tanto que eu sou didático. Tanto que eu sou didático. Olha lá, vai lá no Mateus capítulo 2. E lá no Mateus capítulo 2, olha que forte que saiu desse devocional. Só estou te dando isso para servir de exemplo para você ficar com raiva de você mesmo e fazer devocional também toda manhã. Não só fazer o devocional, mas escrever e tirar alguma coisa do capítulo, porque você pode também escrever esse devocional, faz um e-bookzinho, joga lá na internet para nós, que eu vou comprar, viu, Priscila? Se você fizer o seu e-book, viu, Lucas? Eu compro de vocês, tá? Só para ver o que saiu dessa mente brilhante aí. Do Gabriel aí, do Wagner. Olha só, da Liva. Olha, irmã Liva, a senhora tá no tempo certo de escrever um devocional. Ó, palavra de Deus para sua vida nessa manhã. Palavra de Deus. Escrever um devocional. A mão não, você pode escrever à mão, depois, né, digitalizar e fazer um e-book. Rapaz, já pensou? Ou minha Bíblia comentada. Bíblia comentada, porque é a mesma coisa. Você pega ali, faz um comentário de capítulo por capítulo. Olha só o que está lá no capítulo 2 de Lucas. De Lucas não, desculpa, Mateus. E eu sei que está escrito na sua Bíblia sobre a visita dos magos, né? E aí, olha o que eu escrevi
Tem uma pergunta aí na sua Bíblia, no capítulo 2, dos magos, nós acho que é no verso 1 ou no verso 2, diz assim, ó, onde está? Tem na sua Bíblia aí, onde está? Onde está o menino que nasceu rei? Ou o rei, o menino, não sei como é que tá na sua versão, mas deixa eu abrir aqui na minha Bible aqui, minha Bible de papel. Ó, só vou te dar um exemplo. Por quê? Porque, irmãos, se eu puder transferir um pouco dessa paixão para os meus irmãos, já tá bom. Olha só, no capítulo 2, verso 2, diz assim, ó, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aí, olha o que eu escrevi a respeito do verso 2. A revelação que havia sido dada àqueles magos do Oriente dá propósito em sua vida. A revelação dá propósito. A estrela era a revelação. Antes da estrela, eles tinham um anjo, tinha ido até eles e tinha revelado para eles que quando a estrela aparecesse, significa que o rei do universo iria se fazer carne. Olha que poderoso. Só que eles não tiveram apenas a revelação. A revelação deu propósito e o propósito deu destino para eles. Isso é as minhas anotações. O tanto que você é forte você mentalizar isso, e isso está dentro de você. Aí eu escrevi aqui a revelação que havia sido dada àqueles magos do Oriente dá propósito. Não adianta você ter uma revelação e a revelação não te dá um propósito e o propósito não te dá um destino. O que adianta você receber uma revelação e ficar estático? Não resolveu nada na sua vida. Tanto que tem pessoa que vai na igreja de pastor que gosta de revelação demais e eu falo assim, o que mudou na sua vida? Aí elas olham para mim assim, fala, então o que adiantou? Poxa vida, né? Aí, olha só, dá propósito à sua vida. A intenção deles era adorar. Uma pergunta, onde está? Temos que o procurar. Se sabemos onde encontrá-lo, se eu sei onde encontrar Jesus, eu preciso buscá-lo. Davi um dia disse, uma coisa peço e a buscarei. Aqueles magos sabiam onde buscar. Você sabe onde buscar Jesus. Essa pergunta, onde está, já não serve para nós. Sabe por quê, Gabriel? Sabe por quê, Liva? Nós sabemos onde encontrá-lo. Nós encontramos Jesus na palavra, nós encontramos Jesus no quarto, nós encontramos Jesus na nossa devoção. Ah, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Fala alguma coisa, isso é muito importante. Onde está? Olha a pergunta dos magos. Essa pergunta é minha. Onde está? Eu encontrei. Sabe a Sunamita? Que eu acho que é no capítulo 2 ou 3 de Cantares, ela fala assim, onde está o amado da minha alma? É a mesma pergunta dos magos, é a mesma pergunta de Maria Madalena. Maria Madalena, na porta do sepulcro, ela vê o sepulcro aberto, vazio, e pergunta, onde está? Meu Deus, aleluia. Essa agora eu vou colocar no meu arsenal aqui de revelações. Onde está? Esse onde está, ele fica vazio se eu não tenho uma atitude de procurá-lo. Então, a minha procura matinal, diária, é buscá-lo. Aí, eu escrevi o seguinte aqui, uma frase. Adorar a Jesus é o resultado de toda a nossa busca por ele. Porque o fim de tudo foi adorá-lo. Essa busca culmina em adoração. Então, se eu vou para o quarto, se eu vou para a igreja, se eu vou para a oração, se eu vou para a Bíblia buscá-lo, o fim disso é adorá-lo. O fim de tudo é adorá-lo. Aí saiu uma frase que eu coloquei entre aspas. Essa frase ficou tão forte para mim que eu até perguntei para a inteligência artificial se ela fazia sentido. Eu fui lá na IA,
para saber se ela fazia sentido. Olha só a frase. Toda busca espiritual verdadeira encontra seu propósito quando culmina em adoração a Cristo. Se você quiser anotar, eu repito para você. Toda busca espiritual verdadeira, encontra seu propósito. Toda busca espiritual verdadeira encontra seu propósito quando culmina em adoração a Cristo. Quando culmina em adoração a Cristo. Para a busca espiritual ser verdadeira, tem que terminar em adoração. Nunca pode não haver adoração na nossa devoção. A nossa devoção tem que ter adoração, tem que ter prostrar-se, tem que ter lá o proscunel, tem que ter o derramar-se. Né? É uma música que eu tenho cantado muito. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato. Ah, irmãos, esse derramar, né? A nossa leitura bíblica, irmãos, é sério. Eu não sei se eu consigo transferir isso para vocês. A nossa leitura bíblica, ela tem que ser uma entrega. Ela tem que ser uma conversa minha com Jesus de verdade. É sério, a palavra tem que falar comigo. Não apenas uma leitura passageira. E não é que eu passei os olhos numa escrita. Não é isso. Eu não passei os olhos num livro, num texto. Tem que ser real. Aí no verso 7 do capítulo 2, deixa eu ver se eu notei alguma coisa aqui. Deus nos deixará perecer. Na verdade, Deus não nos deixará perecer diante dos planos do inimigo, de frustrar o nosso caminho. Ele há de trazer luz para desviar nossos pés dos tropeços. É um verso 7. Eu não vou dar mais spoiler, não. Mas vamos voltar aqui para o texto de Lucas. Rapaz, já está acabando já, meu Deus. Acabando, 1 hora passou e eu não falei nada. Misericórdia. Olha só, volta lá porque eu quero que esse texto te blinde hoje, em nome de Jesus. Lucas capítulo 21, verso 34. Irmãos, eu me levanto de manhã, às 6 horas da manhã, no sábado. Na verdade, me levanto antes, é claro, né? Para me encontrar com vocês, e algumas pessoas vão ver depois, mas assim, sabe? Já pensei tantas vezes em parar com isso aqui. Sabe, Liva? Eu já pensei tanta vez de parar com isso. Toda vez que eu penso em parar, eu não paro. Mas dá vontade, sabe por quê? Porque eu não posso basear a minha entrega com o comprometimento dos outros. Isso serve para você, sabe? Se as pessoas não tiverem comprometimento, isso não pode balizar a sua vida. Você vai ter que permanecer, viu, Lucas? Vocês estão lá fazendo um trabalho lindo lá, eu via que as pessoas que vocês estão lá cuidando. Que coisa linda. Mas você vai ver, sabe o que neles? Desinteresse. Você vai ver falta de comprometimento. Você vai ver isso neles. Só que isso não pode ditar a sua devoção a Deus. Então, às vezes, eu não paro de ministrar, não paro de ir. 90% das pessoas que eu prego não quer. Sabe, tem lugar que você vai que as pessoas têm sede e fome de Jesus. Mas a maioria dos lugares ninguém quer Jesus. E uma das coisas que tem que blindar os nossos corações nesses dias é não nos basear pelo caráter dos outros, pela falta de fome dos outros, pela falta de compromisso dos outros. Sabe, tem 56 pessoas nesse grupo. Eu acho que tem aqui 8, 5, uma,
2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas aqui. Depois, 30 pessoas, mais ou menos, vê na internet. Que bom que vê. Mas, assim, eu não posso me basear pelo comprometimento dos outros. Não posso. Porque senão você vai se frustrar. Só faça. Só faça, sabe? John Wesley, ele começou um grupo pequeno de pessoas e a Inglaterra foi avivada. Sabe? Vamos lá. Lucas 21, 34 diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as concupiscências da orgia. Várias versões estão diferentes aí, né? Deixa eu abrir outra versão aqui. Alguém pode abrir e falar o que fala na sua versão? 21, 34. Olhai por vós mesmos, acautelai-vos, né? Então, vigiai, né? Cuidar de você mesmo. Cuide de você mesmo para que não aconteça que o seu coração fique sobrecarregado. E a palavra aí vai dizer, umas vai dizer glutonaria, outra vai dizer orgia. Então, tem outra versão diferente aí? Entre orgia e glutonaria, tá diferente? Outra tá diferente? O meu tá farras e bebedeiras. Farras e bebedeiras. Sim, né? Glutonaria e embriaguez aqui. Sim. Então, sobrecarregado com essa orgia, com essa embriaguez, com essa bebedeira. E aqui, eu não vou literalizar o texto, mas eu vou dar o que está no contexto. Aqui não é apenas uma pessoa que bebe. Aqui eu anotei, na frente de orgia, essa palavra, eu coloquei aqui, ó, anestesia, tontura, entorpecimento. Então, para essa palavra embriaguez ou orgia que está na sua Bíblia, ou glutonaria que deve estar na sua Bíblia, presta atenção. O sentido espiritual, ou o sentido literal, o sentido textual, não apenas literal de eu pegar um copo e beber, não é isso. Além disso, é uma anestesia espiritual ou mental. É uma tontura, é um entorpecimento. Talvez você não está bebendo nem está numa orgia, mas você está anestesiado. Compreende o que eu estou querendo dizer? Além disso, além da bebedice literal, eu estou dizendo que você não fique sobrecarregado. Olha, e o que eu acabei de dar o exemplo, vale, viu? Sabe Priscila, sabe Gabriel, sabe Liva, quando você talvez está cuidando de um povo e esse povo é tão ingrato a ponto de te anestesiar. Tipo assim, não vale a pena. Isso te sobrecarrega sua mente e te tira de um estado de comprometimento com Deus. Tá fazendo sentido? Então, eu anotei a palavra anestesia, tontura e entorpecimento para servir aí no lugar. Então, cuidado, acautelai-vos, filhinhos. Paulo está dizendo, filhos, filhinhos, não permita que a vossa mente esteja sobrecarregada pela frustração que as pessoas trazem sobre vocês. Não permita você ficar entorpecido, como você tivesse levado aí um veneno, como você tivesse sob efeito de drogas, sob efeito... E o mundo, ele nos droga. A frustração é uma droga de entorpecimento. Meu Deus, a frustração tem um efeito de droga de entorpecimento na nossa mente. Frustração financeira, frustração com pessoas, pode nos entorpecer ou nos anestesiar. Eu tenho sentado com pessoas à mesa esses dias e elas têm falado assim, não tem jeito. Aquele povo não presta. Aquela pessoa não tem jeito. Isso Frustração é o quê, pastor? Como? Frustração e o quê? A frustração. Não, será que eu vou conseguir repetir? Mas o Lucas anotou, mas a Priscila. Fala aí, Priscila.
Anotei assim. A frustração é uma droga de entorpecimento na nossa mente. A frustração é uma droga de entorpecimento da nossa mente. Ela age, né? Ela age como uma droga que nos entorpece. Muito forte isso aí. Principalmente frustrar com pessoas, que é o que mais acontece. Às vezes eu me frustro com um empreendimento que não deu certo. Às vezes eu me frustro com uma compra que não deu certo. Às vezes eu me frustro com o trabalho que não deu certo. Mas pessoas nos fazem frustrar muito. Isso nos entorpece. Vamos lá. Outro ponto que eu anotei aqui. Da embriaguez e das preocupações deste mundo. Todos esses fatores, sobrecarga, tudo que nos sobrecarrega, a embriaguez, a frustração, tudo isso que nos sobrecarrega são preocupações deste mundo. Qual é a arma que o cristão deve usar para ele parar com essa sobrecarga da preocupação do mundo? A entrega. A entrega, a confissão em oração. Filipenses capítulo 4 vai dizer o seguinte, que eu preciso apresentar as minhas sobrecargas, as minhas frustrações, a minha frustração de mente, as minhas preocupações, eu preciso confessar para me deixar na cruz, entregar na cruz essa frustração e ser grato. A gratidão em forma de oração, em forma de ação de graças, ela me descarrega. O mundo me sobrecarrega e a oração me descarrega. Olha que forte isso. Você só vai ficar sobrecarregado se você não orar e entregar isso em oração. A oração te descarrega. Você sabe o que é a sessão de descarrego? É quando você ora e entrega na cruz. Meu Deus, preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Todas essas sobrecargas, Gabriel, Priscila, Lucas, toda essa sobrecarga, ela está armando um laço para nós, para nos derrubar, para nos aprisionar, para nos prender, para nos frustrar, para fazer a gente desanimar, para fazer a gente desistir. Sabe, Liva? Você não pode desistir. Você não pode desistir da sua missão, do seu encargo que você tem com Deus. E uma das nossas armas é essa entrega. Só que aqui esse texto, Lucas está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, é aqui escrito por Lucas, olha, se você não tomar cuidado, você vai cair nesse laço. Ele está dizendo que o laço está armado, mas ele está nos dando toda a informação da gente conseguir pular esse laço. Só que se eu não tomar atenção, eu vou cair nele porque o laço está armado. Meu Deus. Que o Senhor não nos deixe cair nesse laço repentino. E aí, tô terminando. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Sabe essa tribulação, essa embriaguez, essa tontura, esse entorpecimento, essas consequências, essa sobrecarga, essa embriaguez, essas preocupações vão vir, vão acontecer. Está sobre a face de toda a terra, Liva. É tipo assim, ninguém vai estar imune disso. Vai vir. Gabriel, toma cuidado porque vai vir. Priscila, vigia porque vai vir. É o texto, é o que o texto está dizendo. E aí ele vai dizer o seguinte, vigiai, pois, a todo tempo, orando. Eu tenho medo, eu me preocupo com as pessoas que não estão orando todos os dias. Basta você deixar de orar um dia para que o diabo entre na sua tentação. Basta que você um dia pare de orar.
Quando eu, na frente desse vigiar e pois a todo tempo, orando, eu anotei na minha Bíblia, diária devoção. Irmãos, a devoção, a oração não deve ser um escape. A oração nunca pode ser um escape. A oração não é um recurso de escape. A oração, irmãos, ela deve ser uma proteção diária, ela não deve ser um escape. Meu Deus. Como tem pessoas que usam a oração como escape. Quando tudo deu ruim, eu vou me escapar agora, eu vou buscar agora, eu vou entrar agora em oração. Não, a oração não pode ser um escape, não pode ser uma válvula de escape. A oração deve ser diária. Pois, aqui, ó, para que possais escapar de todas essas coisas, eu preciso estar vigiando. A vigilância, irmãos, não é no dia que me vem o problema. A oração é aquilo que me precavém, é aquilo que me prepara para aquele dia, para que eu possa escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé. E estar em pé. O contrário de estar prostrado, né? Porque se eu não estiver em pé, eu vou estar prostrado na presença do Filho do Homem. O diabo, deixa eu ver se eu tenho tempo para falar sobre isso, eu tenho 7 minutos. Lá em Mateus, que nós estamos falando lá, no capítulo 4, ele vem dizer o seguinte, lá no verso 1 em diante, eu tenho 7 minutos, eu quero te falar sobre isso. Tem a ver com a mesma coisa. Presta atenção no que ele diz. Então foi, verso 1 do capítulo 4 de Mateus. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. O próprio Deus vai permitir, irmãos. O próprio Deus vai nos conduzir intencionalmente uma tentação. E aqui ele vai pegar aquilo que Lucas, e vai pegar o que você mais precisa. O diabo vai usar o que você mais necessita de toda a sua vida. Ele vai pegar o ponto máximo da sua necessidade. E é isso aqui que ele vai fazer? Ele é terrível. Olha só. No verso 3 diz o seguinte: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Anota isso que eu vou te dizer. O diabo vai usar a sua maior necessidade com a dúvida da sua identidade. Eu anotei essa frase. Deixa eu ver se eu acho aqui essa frase. Eu acho que eu anotei aqui. Ou eu não anotei. O diabo sempre vem nos oferecer lugares altos. Tá? Não, eu não anotei. Eu não anotei, mas eu vou ver se eu lembro aqui, ó. A sua maior necessidade, somado à dúvida, acho que é isso mesmo, a sua maior necessidade, somado à dúvida da sua identidade, é a maior arma do diabo para te tirar do propósito de Deus. Gabriel, a sua maior necessidade, porque a maior necessidade de Jesus naquele momento era a fome. Ele andou 40 dias e só depois que ele teve a fome é que o diabo apareceu tentando, dizendo o seguinte: eu quero pegar aquilo que você mais deseja, somado com a dúvida que eu quero gerar em você, para te tirar do propósito, para te desviar do propósito. Eu não sei como que você vai anotar isso, mas essas duas coisas se tornam a arma poderosa para te desviar do propósito. A sua maior necessidade com a dúvida de quem você é, com a dúvida da identidade. Aí ele vem perguntando o seguinte: se tu és,
Se tu és. Ele vem colocar dúvida, ele vem colocar em xeque o seu chamado, ele vem colocar em xeque a sua vocação, ele vem colocar em xeque a sua identidade, porque ele vai usar o seu momento de fragilidade. Meu Deus, como ele é astuto. Ele vai pegar o seu momento de fragilidade. Portanto, irmãos, nada pode tirar de nós essa raiz de certeza. Tem que estar muito bem plantada, muito bem consolidada. Essa raiz, a certeza de quem nós somos e o que nós temos que fazer, tem que estar tão consolidado na nossa mente, a ponto do diabo vir até nós, nos tentar e nós não cairmos nessa tentação. Meu Deus, o diabo não vai nos tirar do propósito quando a nossa identidade, o nosso propósito estiver bem alicerçado. Amém? Eu queria algum comentário sobre isso. Pode abrir seu microfone aí, vamos dar uns minutinhos aí. Nós temos ainda 2 minutos, a gente pode extrapolar um pouquinho aí. Fala aí para mim alguma coisa sobre isso, sobre o propósito que nós falamos, sobre esse vigiar, sobre a frustração. Hoje eu acho que o Senhor falou muito conosco, falou muito comigo, ele tem falado comigo, essas ministrações falam muito comigo. Abre aí seu microfone, um de cada vez para não dar briga. Fala aí, alguém comenta aí, fala alguma coisa, irmãos. Tá me escutando aí, pastor? Tô te ouvindo. Há um tempo atrás, eu sempre tive relacionamento com a palavra, né? Sim. Só que em uma coisa faltava em mim. Eu separava, na verdade, eu não fazia a separação, é a palavra correta, da meditação e da leitura da palavra como um todo. Uhum. No sentido de, tipo assim, eu li a palavra como, tipo assim, lia 10 capítulos, lia 5 capítulos, mas eu não parava ali para, tipo assim, refletir realmente aquele texto. Tipo assim, parar uns 10 minutos, uns 20 minutos para refletir uma passagem. Eu não tinha muito esse hábito, né? Não Uhum. tinha isso. E aí eu notei e eu comecei a fazer isso. E é realmente muito importante quando a gente... Deus está falando muito isso comigo nesses dias, né? Isso que você disse. De refletir, de separar um tempo, refletir, meditar, deixar aquilo remoer dentro de nós, né? Aí uma passagem específica, de repente um versículo, né? Um versículo pode falar durante todo um dia, durante toda uma semana, né? Mas Alimento. é realmente quando a gente deixa aquilo entrar dentro de nós, né? Quando a gente não somente lê a palavra, uma vez eu escutei isso, não sei se foi de você, uma vez quando a gente lê a palavra, mas a palavra, na verdade, está nos lendo, né? Sim. Ela está lendo o nosso coração. Então, eu tenho refletido muito sobre isso que você compartilhou hoje. Foi meio que uma confirmação, assim, daquilo que Deus está falando comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém mais quer fazer um comentário, irmãos, sobre o que foi dito? Pastor, Diga, Lu. aquela parte lá que o senhor disse, da gente não se mover, né, com a fome e a sede dos outros. Isso foi certeiro aqui para nós, especialmente para mim, né? Uhum. E às vezes a gente espera uma resposta do povo, espera uma resposta das pessoas que o Senhor nos deu, né, para a gente cuidar, para a gente discipular. E quando a gente não vê um retorno, assim, quando a gente vê um desinteresse, isso de vez em quando afeta o nosso coração, né? Afeta, tenta trazer, não sei se a palavra certa é frustração, mas tenta trazer tristeza. Sim. Mas é muito importante, né, o que o Senhor disse, da gente não se mover por isso, mas pela palavra, né? Continua sendo a palavra de Deus. Continua sendo propósito, o chamado. Ele te o seu chamado e a sua identidade, ou o seu propósito e a sua identidade, ele
Ser colocado, você viu que o diabo, o propósito de Jesus é salvar a humanidade, ele não podia. Então ele coloca em xeque, você é o mesmo, tipo assim, querendo quebrar a identidade e querendo minar o propósito. Duas, é tipo assim, ela quer te tirar. Se Jesus tivesse transformado aquela pedra em pão, acabou o propósito dele. Nada pode tirar o propósito e a nossa identidade. Se essas duas coisas acontecerem, propósito, ou primeiro a identidade, depois o propósito, nós não vamos sair do ar. Por mais que as pessoas não saibam, Jesus ele foi frustrado. Ele poderia ficar frustrado porque as pessoas não responderam Jesus. Ele foi impedido de pregar para algumas pessoas, ele foi blasfemado, foi atribuído a demônio o seu poder, ele foi questionado. Isso aqui é o filho de José, o carpinteiro. Ele foi desonrado e mesmo assim ele tinha uma identidade firme e um propósito consolidado. E ele não parou. A Bíblia diz que ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Então, assim, até o fim do seu propósito, que era a morte e morte de cruz, ele foi fiel ao propósito. Independente se a nossa vida foi para salvar uma pessoa, temos que ir até o fim. Entendeu? Então, nada pode nos estremecer. Nada pode tirar a gente dessa identidade que nós somos, chamados para quê? Filho de quem? Eu gravei isso na minha cabeça, né? Filho de quem? Como é que é? Não, quem eu sou, filho de quem, chamado para quê? Essas três coisas têm que estar muito bem consolidado na minha mente, para que nada me distraia. Amém, pessoal? Ó, amo vocês, sim, de graça, assim, ó, baratinho mesmo, assim. Amo vocês. Vou, vou terminar essa live, né? Com muito amor no meu coração. Vou, vou postar ela de novo. E que essa palavra possa reverberar na nossa mente durante esses dias. Que você possa meditar nela, que isso possa guardar o nosso coração, né? Como o texto diz, acautelai-vos, vigiai, orando. Se eu não oro, eu abro precedente. Se Jesus não estivesse vigiando, irmãos, naquele momento lá, ele abria precedente para a tentação. Amém? Qualquer coisa, mesma coisa, nada mudou. Nada mudou, irmãos. Pode falar comigo, manda mensagem, pede oração. Não dá trabalho para mim, irmãos. Até parece que eu estou quase morrendo. Mas é prazeroso servir Jesus, tá bom? Que o Senhor possa te abençoar. Quem vai fazer essa oração? O Lucas. Lucas, oração de colérico, viu? O Lucas foi fazer uma palavra lá na igreja de, de dízimo e oferta e pregou 40 minutos. Rapaz, depois me chamaram a atenção nisso. Foi? Ah, não vou falar nada, mas já falei, né, Priscila? Ele pregou, ele fez tudo lá. Ai, ai. Até bateu nos irmãos lá, né? Hã? Até bateu nos irmãos lá. Ele pregou 40 minutos. Ei, Foi forte. era pra ser 5. Eu acho que ele ficou uns 15, não mais. Eu não sei. Faz oração colérica aí, Lu. Aquele que você é fleumático. Melancólico. Amém, Jesus. É. Pai, nós queremos louvar o Senhor, Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, por aquilo que o Senhor já fez e por aquelas que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Pai, pela vida de milagres que o Senhor tem nos levado a viver nesse tempo. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Senhor. Senhor, nós louvamos o Senhor, Pai. Te agradecemos pela vida do pastor Walter, Senhor, pelo coração dele, coração de servo, coração de filho. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, através da vida dele, Senhor, nas nossas vidas.
Nós oramos para que o Senhor fortaleça a sua casa, a sua família, seus filhos, sua esposa. Declaramos as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Senhor, venha sobre nós nesse tempo, Senhor, com revelações profundas, com entendimento, Senhor, de quem o Senhor é para nós e do nosso chamado, Senhor. Em nome de Jesus, traz renovo nas nossas convicções, renovo naquilo que acreditamos, naquilo que nos movemos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nisso, Senhor. Te agradecemos por essa palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Eu acredito, Senhor, que essa palavra, Deus, ela é uma espada do Senhor, Pai. Ela é uma espada do Senhor, Deus, sobre os nossos corações. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, nós te damos graça. Abençoa o nosso dia. Em nome de Jesus, que seja um dia de muitas experiências com o Senhor. Um dia onde a gente vem ouvir a voz do Senhor. Um dia onde a gente vem obedecer o Senhor, Pai. Abençoa a nossa manhã para a glória do teu santo nome, Jesus. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado por você estar aqui. Lucas, abençoe você em nome de Jesus. Está encerrado. Amém. Live. Tchau, tchau. Tchau, pastor. Tchau, pastor. Tchau.